Boa tarde, meu nome é Jaqueline Balbino Peixoto e eu sou aluna de licenciatura em Biologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Neste trabalho, irei falar sobre discursos docentes na formação continuada, em busca do conhecimento escolar a partir da escrita. Em contribuição no trabalho, temos a aluna de Biologia Beatriz Soares Rodrigues Miranda, a professora Denise Ana Augusta dos Santos Oliveira e nosso orientador Bruno Andrade Pinto Monteiro. Nosso trabalho tem como foco a produção de texto na formação inicial e continuada de professores. Com base nisso, foi elaborado um curso em 2018 e 2019 da UFRJ em parceria com o CFCG para a formação continuada de professores, com foco na produção da escrita. O objetivo do curso foi incentivar a produção textual dos professores com base na escrita como ferramenta principal e transformadora para a formação continuada destes. Nosso público-alvo foi os professores da rede pública de Macaé e profissionais da educação, ligando a produção textual dos professores com o ambiente escolar onde os mesmos estão inseridos. Falando então do processo de produção textual ou escrita, que é compreendido como instrumento que possibilita o desenvolvimento do processo de representação social de ideias, registro de histórias e experiências, e está em constante evolução na humanidade. Falando então desse registro de experiência, focamos na discussão que correlaciona com o pensamento de Tardif, em relação do saber através da experiência dos professores, que estabelece relação ao saber crítico em sua prática. Metodologia. No curso foi discutido e selecionado alguns textos de autores que debatem a importância da escrita, da educação libertadora e o pensamento decolonial. Com isso, nós temos alguns autores que seriam Paulo Freire, Barket, Mia Couto, Conceição Evaristo e alguns relatos de experiência como base. Usamos dois modelos de escrita, que seriam esse relatos de experiência e escrevivência através das obras de Conceição Evaristo. No decorrer do curso, foi elaborado dois formulários, um em grupo e o outro individual. E ao final do curso, foi analisado todo o material produzido pelos professores, todas as respostas dos formulários em questão do saber inicial que eles têm sobre a escola, produção de texto e o que eles aprenderam no decorrer do curso. E com isso nós fizemos uma pré-análise de todo o processo de investigação da coleta de dados, exploração do material empírico, toda a coleta dos formulários dos cursistas e o tratamento dos resultados, e foi toda a discussão e reflexão das análises. Com todo esse conteúdo, foi elaborado posteriormente um artigo, e nesse artigo nós separamos todos esses conteúdos e análise feita pela discussão dos cursistas em categorias C1, C2, C3 e C4. Entre as respostas e discussões mais faladas, nós colocamos na C1 a escola como espaço de produção do conhecimento, C2 a prática da escrita como instrumento de reflexão da atuação profissional, C3 a escrita como instrumento de difusão de saberes escolares e C4 discurso presente nos textos produzidos, escrevivência. No final do curso foi elaborado um texto pelos cursistas e nesse texto eles tiveram como aprender e desenvolver melhor a reflexão sobre a escrevivência e o relato de experiência. Essas categorias são referentes a discussões feitas nos resultados dos formulários aos cursistas durante o curso. Foi muito interessante observar que durante as discussões, os professores e profissionais de educação, eles relataram que buscaram o curso de formação sabendo e considerando sendo o potencial da escrita como sendo usada para a formação continuada dele e de uma forma de mudança intrapessoal e social. Como resultado, nós submetemos um artigo chamado Discurso Docente na Formação Continuada em busca do conhecimento escolar a partir da escrita para a revista Pônei Pônei, com todas essas análises e respostas dos questionários sob a ótica da análise de conteúdo. Bom, com todas as discussões, a C1 falando sobre a escola como espaço de produção de conhecimento, a maioria falou na escola tendo quanto potencial reprodutor desse conhecimento. Alguns falaram da falta de infraestrutura da escola, o que dificulta bastante todo esse potencial de reprodução de conhecimento. Outros falaram que é muito importante a troca da experiência e alguns falaram sobre o professor sendo uma ferramenta fundamental para isso. A C2
a prática da escrita como instrumento de reflexão da atuação profissional. Alguns falaram da escrita usada como lugar de fala, outros falaram do registro da experiência, que foi muito falado no curso, principalmente a parte de registrar todo o conhecimento adquirido pelo professor ao decorrer da sua atuação profissional. Outros falaram da prática da escrita, que é necessário ter mais a prática da escrita não só na formação continuada, mas nas escolas. E a escrita como forma de se expressar, que seria uma forma mais poética, que eles viram muito no relato e nas escrevivências de Conceição Evaristo. C3. A escrita como instrumento de difusão dos saberes escolares. Alguns falaram sobre ela ser um instrumento para a cultura protagonista e libertadora, sendo assim que reconstrói a cultura dos jovens protagonistas na sociedade. Outros falaram dos saberes em relação a adquirir mais através de vários autores e assim formar um senso crítico e autoavaliativo. Outros falaram da escrita que permite a leitura, sendo assim que abre um leque de significado onde se tornar um escritor no espaço escolar é muito importante, já que a leitura ela transforma. C4. Discurso presente nos textos produzidos de escrevivência. Aqui eles falaram o que eles entendem, o que eles já conheceram sobre escrevivência. Muitos falaram sendo uma experiência, uma vivência de um indivíduo. Outros falaram que conheceram através de obras de Conceição Evaristo. Outros falaram da escrevivência como sendo uma forma de traduzir o mundo muito individual e poética, e a minoria não conhecia o termo. Considerações finais. Os cursistas indicaram que a prática da reflexão escrita, viabilizada por esse curso, representou um recurso muito importante para a formação continuada dos mesmos e possibilitou que os professores reconhecessem mais ainda a escola como espaço de produção de conhecimento. A prática da escrita como instrumento de reflexão da atuação profissional e os textos como instrumento de difusão dos saberes escolar. E a escrita das vivências no espaço escolar como uma experiência positiva que eles irão usar ao longo do tempo. Com isso, revela-se a importância do exercício da escrita crítica e reflexiva nos contextos escolares, sobretudo ainda nos espaços de formação de professores. Gostaria de agradecer ao CAPES, ao CFCG, ao campus do UFRJ Macaé, à revista Pônia, ao CNPq, ao PIBID. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida pode me enviar para o meu e-mail, jaque.line.balbina@gmail.com.